E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Redução de Danos, esse podcast onde eu, Tati Ferreira, e eu, Áureo Toledo, estamos na tentativa de reduzir os danos, não apenas os nossos internos, como os sociais e, às vezes, de relacionamentos interpessoais que a gente tem também, né? E hoje a gente está seguindo uma linha de raciocínio nesse podcast com os temas da segunda temporada. Então a gente já teve quarentena, geração canguru e algum outro que eu esqueci qual tema é. Não é. O quê? Esse é o terceiro dessa temporada. Esse é o terceiro? É isso então, pessoal, tá explicado. E o tema de hoje vai ser mercado de trabalho, mas a gente vai tentar falar de um jeito mais globalizado, né? A ideia hoje é agarrar esse tema a partir de uma perspectiva restrita. A gente quer discutir dentro da ideia do mercado de trabalho aquela ideia de trabalhar com o que se ama e nunca mais trabalhará. Levando em consideração, obviamente, essa conjuntura toda de pandemia, enfim, de crise que a gente está passando. Que eu traduzo aqui em casa como vai tomar no cu, que merda é essa que você tá falando? Nem faz sentido. Ou seja, a gente já podia terminar o episódio nesse exato momento, porque já dei minha opinião, aquelas como se só a minha fosse importante. Falou, valeu. Mas não, a gente vai discutir esse assunto para ver se vocês também chegam a essa conclusão no final, né? Isso mesmo, vamos ver se vocês concordam, discordam da gente. Para começar, vamos ver se a gente consegue gravar esse episódio, né? Nossa, é a 29ª tentativa, pessoal, e não tá sendo fácil não, mas vai dar certo. Vou me queimar com a galera aqui. Vai? O último episódio que a gente gravou, o áudio ficou muito ruim. A gente, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu falei muito longe do microfone. A hipótese que a gente trabalha é que o meu microfone estava desligado. E eu trabalho ainda com a hipótese de que quem desligou foi uma pequena menina de 3 anos que passa por aqui para cantar músicas no microfone. Mas pode ter sido a gente também, não vamos culpar a criança. É sempre a desculpa fácil, culpa a criança. Ah, não, hoje eu não posso ir porque eu tenho que fazer não sei o que com a Clara. É assim que é. Solução para coisas. Vamos lá, então, antes de começar, eu acho que vale a pena a gente dizer também para todo mundo que agora a gente está quase que na integralidade das plataformas de podcast. A gente está em todas aí que vocês, as mais comuns, né, que o pessoal usa, inclusive agora o Google Podcast, que foi o que mais deu trabalho, a gente está lá também, vocês podem digitar redução de danos, vai encontrar a gente lá. Acho que talvez o Deezer a gente esteja brigando ainda com ele, se eu não me engano. Mas a gente chega lá no Deezer, vocês aguardem a gente aí. Vai dar certo em algum momento. E a gente continua lá no canal Acidez Feminina também com o vídeo completo. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de ver a nossa cara vez ou outra quando a gente está comentando algum assunto, é só você ir lá no Acidez Feminina, tem o vídeo na íntegra. Bora lá? Bora lá. Então, vamos começar. Eu trouxe alguns dados para a gente discutir essa questão. A gente vai discutir o mercado de trabalho e particularmente essa questão sobre trabalhar com o que amas e nunca mais trabalhar. Enfim, se você pode trabalhar com o que ama, né? Mas a gente vai discutir isso à luz do que a gente está passando. Vamos discutir então à luz dessa situação atual dos 2 últimos anos, 2020 e agora 2021, que é uma situação de pandemia que vem afetando o mercado de trabalho. Então eu trouxe alguns dados que eu acho que vale a pena a gente lançar para circunscrever aqui, então, o nosso objeto. O primeiro dado, eu acho que é meio óbvio para todo mundo, a gente vê na rua, né? Que é uma retração no emprego no Brasil. Aqui em Uberlândia, a gente vê cada vez mais pessoas nas ruas pedindo dinheiro, enfim, passando dificuldade, passando fome. Hoje mesmo eu estava vendo que aumentou muito a quantidade de pessoas passando fome no Brasil, algo que até anos atrás não passava, mas enfim. Então, comparando os dados de 2019 com 2020, o que a gente tem? Em 2019, entre os meses de fevereiro e julho, a gente tinha uma população ocupada no Brasil de 93 milhões de pessoas. No mesmo período, ou seja, de fevereiro a julho de 2020, essa população ocupada ela caiu para 80 milhões de pessoas. Então a gente vê uma queda brusca e dura no percentual da população ocupada no país. Isso fica ilustrado, né, ainda mais gravemente quando a gente pega a taxa média anual de desemprego no Brasil. A média é que em 2020, 13,5% era a taxa de desemprego no país. Atrás dessa estatística, né, desse percentual, o que a gente encontra? Em 2020, tínhamos 13,4 milhões de pessoas na fila por emprego
no país. O que isso quer dizer? Isso, além de ser um dado brutal que mostra a quantidade de pessoas sem emprego, aponta também para uma reversão de uma tendência que vinha acontecendo desde pelo menos 2018. Em 2018 a gente tinha uma média de 12,13. Isso em 2019 cai para 11,9 a taxa média anual de desemprego. E agora, em 2020, essa taxa média anual sobe para 13,5%. E esses são só os trabalhos formais, né? Ou contam os informais também? Tem um dado específico aqui sobre os informais, que eu vou citar já. Mas a grande questão aqui que eu gosto de chamar a atenção é quando a gente trabalha com a população ocupada, o que a gente tem. Em 2019 eram 93,4 milhões de pessoas. Em 2020, 86,1%. Algo que mostra que a situação com relação ao emprego não está fácil aqui no nosso país. E você falou de a gente consegue ver nas ruas mais gente pedindo dinheiro e passando fome e tudo mais. A outra maneira também que sempre me choca quando a gente sai, porque a gente voltou para a história do lockdown, né? Aqui em Uberlândia a gente está em lockdown faz mais de um mês. Então, quando a gente sai para ir no supermercado ou fazer alguma coisa que realmente precisa, outra coisa que sempre me chama a atenção é a quantidade de placa de aluga-se. A gente mora num bairro universitário, né? Que mora muito universitário, na verdade. E tem muito predinho aqui que é construído para essa demanda, essas pessoas que vêm estudar aqui no campus. E a gente vê tanto nesses prédios o aumento da placa de aluga-se, como também no comércio. Muita gente fechando, muitas lojas fechando, e às vezes você passa, por exemplo, eu lembro que tinha um pessoal que abriu uma lojinha de sacolé há pouco tempo atrás e já não tem mais a loja lá. Então você percebe isso e também com os familiares, né? Minha mãe foi uma que perdeu o emprego, por exemplo, por causa da quarentena, porque ela era representante comercial de roupas. Velho, sem chance, né? Primeiro que ela, grupo de risco, meu padrasto mais ainda. Então, mesmo que o comércio continuasse funcionando de alguma maneira, ela ainda não ia poder exercer a profissão. E eu acho que todo mundo tem uma ou outra, ou até várias histórias para contar dentro do próprio círculo de amizade de familiares. Assim, todo mundo vai. Às vezes é a própria pessoa que está ouvindo esse podcast agora que perdeu o emprego também. Você tinha comentado a questão dos informais. Eu tenho um dado aqui que ilustra um pouco isso. O número de pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada, mas restritas aqui ao setor privado, no ano de 2020 foi de 30,6 milhões de pessoas. Em comparação com 2019, esse número significa menos 2,6 milhões de pessoas. Então, em termos estatísticos, aqui foi um recuo de 7,8%. Do total. Com relação aos informais, o país teve em 2020 o equivalente a 33 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Sem carteira assinada implica uma população mais desprotegida, né, contra intempéries aí da economia, enfim, as dificuldades que a gente enfrenta. Um outro dado que me chama muita atenção, que eu particularmente acho que já tinha ouvido falar, mas eu não me atentava, né, muito para esse dado, é a questão dos desalentados. Esses desalentados são as pessoas que desistiram de procurar trabalho. Esse número chama muita atenção. Em 2020 foram 5,5 milhões de pessoas. Em relação a 2019, um aumento de 16,1%. Eu nem sabia que existia esse grupo. Eu fiquei muito surpresa quando você me contou, porque eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Você que está ouvindo aí já tinha ouvido falar sobre os desalentados? Eu vou procurar mais informação sobre isso, inclusive. E um último dado que me chamou muito a atenção foi com relação aos trabalhadores por conta própria, né? Esse número em 2020 foi de 22,7 milhões de pessoas. Isso, em comparação a 2019, representa uma retração de 6,2%. Uhum. Sabe o que eu fico cismada um pouco da gente estar falando sobre esses dados e tudo mais? Eu sempre fico na cabeça pensando que, às vezes, a pessoa que está escutando pode utilizar esses dados, ou a pessoa que tem acesso a esse tipo de notícia utiliza esses dados para justificar o reabrir já, não ao lockdown, não à quarentena, que é um posicionamento, na minha concepção, muito burro, né? Porque, como já diria menino Átila e Amarino, morto não faz compra, né? Essa frase, para mim, ela é a melhor de todas. E, além disso, não apenas o morto não faz compras, especialmente com essa cepa que a gente está vendo de vírus que está dominando o Brasil e pode até
virar uma nova pandemia mundial que saiu daqui, inclusive, também tem a coisa de reabra já, beleza, mas e aí? Cadê o dinheiro para as pessoas comprarem as coisas que vão estar disponíveis no comércio? Então, porque nem auxílio emergencial a gente estava tendo até hoje, inclusive, que é o dia que a gente está gravando, começa a pagar e é R$ 200. R$ 200 você não faz nem cesta básica. É. Dependendo da quantidade de membros que você tem na sua família, não é nem suficiente para você passar o mês. O último dado que eu trouxe em termos gerais é justamente o dado sobre os informais. Quando você compara a informalidade em 2019 e 2020, o que a gente vê? Dentro dos empregos da taxa da população trabalhando, em 2019, 41,1% eram informais. Em 2020, a taxa de informais caiu para 38,7%. Esse valor representa mais ou menos aí 33 milhões de pessoas. Então você vê que caiu a taxa de informalidade, mas não porque essas pessoas passaram a ser formalizadas, mas sim porque acabou o emprego. Esse é o ponto. Então, esses dados gerais são para mostrar que é uma situação de dificuldade severa na nossa economia. E eu trouxe uns outros dados mais específicos, sobretudo pela audiência que a gente tem, né, das pessoas interessadas no nosso podcast, mas não quer dizer que outras pessoas não possam escutar a gente. Tô ficando bom, né? Tá, nossa, virou showman, rapaz. Daqui uns dias é o Rodrigo Faro apresentando Vai Dar Namoro. Eu vou roubar o lugar do Faustão. Mas brincadeiras à parte, os dados não deixam a gente brincar muito. Esses dados específicos, por exemplo, são dados com relação às mulheres, a situação das mulheres no mercado de trabalho. E o dado óbvio que vem aos olhos é que, devido à crise econômica que a gente estava passando, associada à crise sanitária por conta da pandemia, isso implicou num aumento da carga horária de trabalho doméstico das mulheres, né? Então, esse trabalho doméstico, cuidado com criança, com idoso, manutenção da casa, enfim. Se antes da pandemia as mulheres já gastavam aí, em média 6 horas semanais para cuidar da casa, são afazeres não remunerados, mas não deixam de ser afazeres. E 6 horas semanais é um número que eu não sei de onde essa galera tirou. Eu suspeito que seja das nádegas, porque não faz nenhum sentido. Enfim, depois a gente deixa as fontes aí, o pessoal confronta aí, mas enfim. O que eles apontam, esses dados, é que com a pandemia houve um aumento das horas semanais gastas com esses trabalhos, que passou de 6 horas semanais para 7,7 horas semanais. Então, isso já aponta, né, um aumento do trabalho das mulheres, e esse aumento do trabalho em casa para as mulheres implica necessariamente em consequências para o trabalho remunerado que ela faz fora de casa. Então, a gente vinha numa leva, né, de diversas políticas públicas que estavam tentando diminuir o gap entre os gêneros, né, na economia. Os dados que eu trouxe, o que eles apontam? Eles apontam que essas políticas públicas que almejavam reverter a diferença entre os gêneros na economia, com a pandemia, essas políticas vão ter os seus efeitos diminuídos. Então tem algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção. Por exemplo, essa consultoria que fez a pesquisa, ela projeta que deve levar agora 22 anos para a taxa de participação das mulheres na força de trabalho ficar igual à taxa dos homens. Vai demorar 22 anos. Vai demorar 112 anos para acabar a diferença de remuneração entre homens e mulheres nas mesmas posições. Vai demorar 60 anos para a taxa das mulheres empregadas em período integral ficar igual a dos homens. E no curto prazo vai demorar 4 anos para a taxa de desemprego das mulheres cair e ficar igual à taxa de desemprego dos homens. Esse era um número que já era grande antes da pandemia, né? Já era assustador e agora, depois da pandemia, deu uma gravada bem boa aí, né? Ou bem ruim, na verdade, o termo é bem ruim. Isso é complicado porque, assim, na minha visão realista, que muita gente vai considerar pessimista, eu só tendo a tentar adivinhar, assim, como mãe de Ná, que daqui para frente, políticas públicas para tentar diminuir essa questão só vai
piorar, na verdade. Só vai deixar de existir mais ainda e o que vai agravar ainda mais. Enfim, vocês me pegaram num dia que eu não tô muito esperançosa com a humanidade, não, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma notícia que eu tava até procurando para pegar os dados certinhos, que eu tive contato com ela graças a uma campanha que eu tô fazendo para uma marca, que é uma pesquisa do Sebrae feita em agosto do ano passado, de 2020, onde traz algum aspecto positivo para as mulheres, por exemplo, sobre as mulheres, na verdade. Eles dizem que as mulheres foram as que mais inovaram durante a quarentena. Isso significa o quê? Que inovaram digitalmente, especificamente. E aí eles citam WhatsApp, Instagram, redes sociais de uma maneira geral, para fazer divulgação dos seus negócios, ou até mesmo para começar a fomentar um novo trabalho. Ah, vou vender, sei lá, bolo, e aí vende agora digitalmente, porque não dá para vender presencialmente. E aí eu achei legal porque eles também apontam que 78% das mulheres entrevistadas estão no meio digital de alguma maneira com seus negócios, enquanto apenas 63% dos homens apostaram no meio digital para continuar fomentando o seu trabalho durante a quarentena. E aí é legal por um lado, porque mais uma vez, vamos trazer um pouco de pessimismo aqui, você pode enxergar de duas maneiras. As mulheres se arriscaram mais para investir nos seus negócios, ou seja, procuraram novas maneiras de divulgar, de correr atrás, de fazer venda, como eu já disse, mas também procuraram novos meios para pegar empréstimo, compraram eletrodomésticos para fazer os seus negócios fluírem, esse tipo de coisa, entende? Que você pode enxergar como um ponto positivo de tipo, olha lá, as mulheres estão mais espertas, para dizer de uma maneira bem simples. Nossa, elas se ligaram antes e elas estão correndo atrás para fazer acontecer. Mas você também pode enxergar como, se a mulher não correr mais risco, se ela não tiver mais conhecimento, se ela não for atrás de novos meios e novas plataformas, esse gap que o Auro citou, ele vai aumentar ainda mais. E aí a gente volta para aquela máxima da mulher guerreira, batalhadora, forte, que suporta tudo e segura as pontas, e se reinventa e segue junto. Junto não, né? Um pouquinho atrás, na real. Enquanto o ideal, na minha concepção, seria o quê? Sombra e água fresca. Seria que a gente não tivesse que se esforçar tão mais para conseguir ainda menos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, parte de mim ainda fica feliz, assim, de pensar, pô, olha só, a gente tá correndo atrás, tá dando os pulos e tal. É um conflito interno que eu carrego na vida também, essa história. Para encerrar essa parte dos dados, eu acho que vale a pena destacar dois dados ainda que mostram como a situação das mulheres ainda é grave. Eu estava vendo aqui que em 2019 o nível de ocupação das mulheres sem filhos de até 3 anos era de 67,2%. Já entre mulheres com filhos nessa faixa etária de até 3 anos, cai para 54,6%. Outro dado ainda que mostra como o corte de raça faz diferença aqui. Mulheres pretas e pardas com filhos de até 3 anos de idade, o nível de ocupação dessas mulheres é ainda menor, é de 49,7%. E só para fechar, quando a gente olha para os homens, você tem uma tendência oposta. Por exemplo, o nível de ocupação entre homens que tinham filhos pequenos é de 89,2%. Esse nível de ocupação é maior do que o de homens que não têm filhos. Homens que não têm filhos, o percentual é de 83,4%. Enfim. Não, eu acho muito legal. Eu preciso fazer um recorte aí, que é essa palavra ocupação também. Hoje eu tô só alumena nesse podcast. Essa palavra ocupação, a jornada dela é errada, tá ligado? Porque pensa, mulheres ocupadas, o nível de ocupação é X%. Mano, como se uma criança de 3 anos já não fosse ocupação suficiente de até 3 anos. Ou como, sei lá, se o trabalho de casa já não fosse uma ocupação suficiente. Eu acho aí, lumeniando, é uma questão, uma palavra problemática essa ocupação, hein? Enfim. Bom, mas acho que com esses dados a gente dá minimamente conta de apontar o quê? O que a gente está querendo apontar? Que se trata de um mercado de trabalho fragilizado, né, em que as oportunidades a gente está olhando oportunidades que estão se retraindo e oportunidades essas que não se abrem de forma igual para as pessoas. Esse é o ponto. Então a gente pode entrar agora na segunda parte da nossa discussão, que é justamente esse discurso aí do trabalho com o que gosta, né?
Aí eu acho que a gente pode até começar a pensar as origens desse tipo de discurso, né? Tem muita gente, eu estava vendo quando eu fui pesquisar aqui para fazer o roteirinho, que essa ideia do trabalha com o que gosta, muitos vão lá buscar lá num pensador, num filósofo grego, Aristóteles, que dizia: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Eu acho que nesse ponto faz algum sentido, né? Na frase do Aristóteles, interpretada de uma maneira bem simplista, faz todo sentido, porque quanto mais empenhado você está em fazer algo, melhor você faz essa Sim, coisa. Agora, do jeito que é utilizado atualmente, eu acho que aí é uma questão complicada, né? sim. Porque, ó, vamos pensar nós dois. Nós dois trabalhamos com coisa que a gente gosta. Mas, ao mesmo tempo, também tem coisa do nosso trabalho que a gente odeia. Eu não Sim. vou te expor aqui e falar que você não gosta de corrigir prova, por exemplo. Não vou, porque eu Eu sei que você detesto, ama. eu detesto reprovar aluno. É, né? Detesto. Aham, faz uma média aí, tô vendo. Só reprovo porque os alunos realmente, eles parece que imploram. Mas eu, por exemplo, amo muitas das partes do meu trabalho. Porém, odeio várias outras. Por exemplo, me maquiar para mim é um martírio. Nossa, é muito white people problems? É, mas infelizmente é a realidade que a gente tem. E aí, ao mesmo tempo, eu convido quem está ouvindo a pensar o que é que ama no seu trabalho e o que é que ele não gosta de jeito nenhum. Outra parte que eu não gosto de jeito nenhum do meu trampo, que é extremamente essencial: networking. Aparecer, conversar, fazer amizade, estar em evento ou estar em várias reuniões e afins. Eu Você acha acho bom? chato, velho. Eu gosto de conhecer gente para trocar ideia, não para ficar falando, olha meu trampo como ele é legal. Olha só, o público da acidez feminina como eles são massa, entendeu? Acho que tá bom, sabe? Só assiste lá e vê. Mas você acha bom colocar essa parte toda aí? Aí eu fico pensando assim, cara, se você está ouvindo isso e eu estive em reuniões com você, é porque você é muito especial mesmo, entendeu? Porque eu evito. Então, o máximo que eu posso, porque eu tenho preguiça. Mentira, no final das contas eu participo das que são interessantes para o trabalho. Assim como qualquer outra pessoa que está em algum trabalho vai ter que assumir funções que não são tão agradáveis assim, faz parte do rolê. Então, eu acho que a parte aí que a galera às vezes prefere ignorar da interpretação da frase do Aristóteles é que no fundo, ninguém ama totalmente o que faz. Sim. Não, eu acho que tem uma questão óbvia aí que é, de fato, se você gosta do que você faz, a tendência é que você, de fato, vai fazer com mais prazer, enfim, não vai ser um grande martírio. Enfim, isso é óbvio. Não tem o que discutir nisso, né? Tem algumas. O meu problema é que muitas vezes esse discurso ele é visto de forma isolada, né? É como se a busca por emprego, a opção por trabalho, tudo isso se restringisse em última instância a uma opção daquele que está buscando o trabalho. E eu acho que não é isso. Depois a gente até vou desenvolver isso. Por quê? Porque quando a gente pega esse tipo de discurso, estou olhando ali o tempo. Quando a gente pega esse tipo de discurso, o que a gente vai ver? Ele é composto por uma série de elementos. O primeiro é que se você trabalhar com o que gosta, você vai ser uma pessoa mais motivada, você vai ser uma pessoa mais produtiva. Se você trabalhar com o que gosta e fizer bem, você pode se tornar uma referência na sua área de atuação. Você pode também, eventualmente, aumentar os seus ganhos, né, se você fizer as coisas bem. E se você trabalhar com o que você gosta, você vai ter duas outras coisas que agora é muito valorizado e é importante que seja, que é um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e vai ter uma vida com menos estresse. Pois é, aí nessa penúltima você já me pegou, porque o que eu vejo acontecer na prática é quanto mais você trabalha com algo que você gosta, mais você mistura o seu trabalho e a sua vida pessoal. É igual aquelas pessoas que resolvem fazer do seu talento ou do seu hobby um trabalho. Chega num momento que você não sabe mais o que é trabalho e o que é hobby, o que é. Você só mistura tudo. Então,
Acho que nem faz sentido do meu ponto de vista, assim, das pessoas que eu conheço que realmente escolheram trabalhar com o que amam ou tiveram a oportunidade. Porque outra coisa que eu penso desse discurso é que ele é muito injusto, no sentido de já ter como premissa que as pessoas podem escolher com o que trabalhar. Sim. Não é uma realidade. A gente falou na primeira parte desse podcast sobre dados de pessoas que resolveram, inclusive, nem procurar mais trabalho. Porque, tipo, mesmo para fazer o que elas não querem fazer, elas não encontram ocupação. Sim. Eu acho que com base nisso, então a gente já pode ir agora para a terceira parte da nossa discussão aqui, que é basicamente olhar quais são as falácias que estão embutidas atrás desse discurso, né? Então vamos pegar a frase mais completa que, em última instância, representaria isso, seria aquela frase: escolhe um trabalho que gosta e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Para mim, qual que é a falácia que está embutida dentro desse argumento? O que começa com escolhe e termina com vida. Sim, mas eu acho que tem uma questão aí que é basicamente a ideia de que a gente, enquanto pessoa, a gente vai ser uma pessoa completa só mediante o trabalho. E eu acho que isso é algo problemático. Não sei se é tão problemático se a pessoa está ciente disso. E essa é uma conversa que a gente tem recorrente aqui em casa, especialmente quando o trabalho está pesado demais, né? Que é qual que é o nosso objetivo com o trabalho, que é uma outra coisa legal para a gente parar para pensar. Porque tem gente que tem o trabalho enquanto ponto central da vida. Tipo, é pelo trabalho que tem o reconhecimento, é pelo trabalho que tem o ganha-pão, é pelo trabalho que consegue atingir os objetivos, é no trabalho que essa pessoa consegue ter um fulfillment, né? Como é que fala? É tipo, se preencher. Outras pessoas têm isso com a maternidade, por exemplo, só para usar um outro exemplo, que é fácil das pessoas conectarem a pessoas que elas veem na vida. Tem gente que tem o trabalho enquanto um meio de sobrevivência. E é aí que eu acho que é muito injusto a questão do trabalho com o que você ama e a questão de escolher ou não o trabalho. Porque, por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça quando a gente começou a pensar nesse tema foi que muitos adolescentes ou jovens ficam extremamente indignados com os pais quando os pais querem indicar alguma profissão a ser seguida. Não, vai fazer artes plásticas, não. Faz medicina, tipo uma coisa nada a ver com o que a pessoa realmente queria. E aí gera uma treta pesada dentro de casa, que o meu pai não me respeita, o meu pai isso, minha mãe é aquilo. Quando, na real, às vezes, esse pai e essa mãe só está falando sobre a perspectiva dele. Ele vem de um lugar onde ele tinha que escolher, e aí muitas aspas nesse escolher, trabalhar com algo que pagasse as contas. E na cabeça dele, artes plásticas não paga conta. Essa questão de poder escolher com que trabalho, o curso que vai fazer, é muito atual e muito white people problems, de novo. E é uma realidade que, às vezes, está muito só na teoria. E que é vendida já para o adolescente, para o jovem, desde cedo, como se realmente fosse a solução da vida dele. Escolher algo que ele ama para trabalhar. Tá, mas e aí? E as contas? Aí a gente volta para a geração canguru, talvez, um pouco. Eu acho que esse ponto é de fundamental importância, as coisas que você apontou aí agora. Para algumas pessoas, não há saída. Você tem que trabalhar, porque você tem que se sustentar, você tem que comer, você tem que alimentar a sua família. Outras pessoas podem escolher, enfim, com o que trabalhar. E tem uma outra questão de fundo aí que a gente poderia explorar, nem sei se é o momento de explorar agora, mas é a questão de você trabalhar para acumular, para consumir. E você acaba criando gerações e gerações de consumidores só que querem consumir, consumir, consumir. E o consumo em si vira, digamos assim, como objetivo de vida. Isso vai ter implicações, vai criar problemas. Então, essa questão, em última instância, esse discurso ele vai ter repercussões que precisam ser ponderadas, precisam ser pensadas com cuidado. É aquele negócio, tem uma outra frase que eu escutei que eu acho que calha de colocar aqui também, que alguém fez uma reversão desse discurso, colocou assim: trabalhe só com aquilo que ama e você nunca mais vai amar aquilo que ama. Porque deixa de ser o tipo de coisa, vai virar
algo sério, sei lá, algum trabalho, enfim, alguma coisa. Eu comecei falando, mistura, né? O trabalho e a vida pessoal. E aí você começa a odiar tudo que você está vivendo, porque tudo parece trabalho. Mas sabe que, fazendo uma meia-culpa aqui, eu também entendo por que esse discurso ele é tão vendido e por que ele é tão comprado. E exatamente porque ele é utópico pra caramba, assim. Pra não falar pra caralho. Porque, no fundo, às vezes, o que a pessoa está querendo significar com a interpretação que a pessoa faz dessa frase de Aristóteles, ou dessa mesma que é tão repetida por coaches de uma maneira geral, é que o trabalho ele tem que ser para você um lazer, algo que vai te dar prazer intenso. E tudo bem, seria ótimo se fosse assim, mas a verdade é que não é assim que é. E outra coisa, será que a gente não está misturando aquilo que deve ser prazer com o que deve ser trabalho? Será que, na real, não é uma carência excessiva também de tudo precisa me preencher num nível mais que empírico do rolê, tá ligado? Não sei, tô pensando. Eu tô aqui parada em silêncio já há alguns segundos porque eu tô pensando qual que é o meu objetivo com o trabalho. Porque por mais que a gente converse sobre isso, eu acho que o meu objetivo é o consumista, entendeu? E eu tô problematizando isso dentro da minha cabeça aqui, não tá sendo fácil não, meu truta. Não, mas, enfim, a gente vive numa sociedade que privilegia o consumo. Algumas políticas públicas, elas privilegiam formar consumidores. Enfim, a gente está dentro de uma estrutura que nos envolve, né? Mas a segunda falácia que eu queria chamar a atenção desse discurso tem a ver com o que está também aí relacionado com como é que a gente pode trabalhar com aquilo que a gente gosta. Na minha leitura, me parece que esse discurso traz consigo uma ideia de que o trabalho seria um esforço individual. Você trabalhar com o que gosta seria uma questão que vem, assim, é só você escolher e correr atrás. Vejam, eu não quero aqui defender que as coisas têm que vir de mão beijada, mas o que eu estou querendo questionar é justamente essa ideia de que os indivíduos têm oportunidades semelhantes e aqueles, dado que têm oportunidades semelhantes, aqueles que não conseguem alcançar, seriam, sei lá, intrinsecamente fracassados. Eu penso um pouco nisso, e aí a minha viagem, que posso estar totalmente equivocado, depois vocês escrevam aí se eu viajei muito, mas escrevam, comentem, falem áudio, enfim. Mas eu penso isso muito nas nossas experiências. A minha experiência enquanto professor universitário, servidor público, eu pude fazer essa escolha porque eu tive condições materiais, concretas, estruturais que me permitiram fazer isso. Eu tive, felizmente, uma família que pôde custear os meus estudos. Depois eu tive um financiamento do Estado, no caso, na forma de bolsa de estudo para cursar a pós-graduação. Então eu pude me preparar para quando chegou o momento eu falar, eu vou prestar o concurso para professor universitário. Aí eu pude escolher. Mas eu escolhi ancorado em um monte de coisa que me ajudou a chegar onde eu estou. Mas nem era a sua primeira opção. Sua primeira opção era trabalhar em multinacional, não era? Eu tentei fazer isso, mas daí fui fazer os processos seletivos, não fui passando, enfim. Mas aí eu penso nisso. Mas é aí que tá, então. Até onde era uma escolha aí também? Não, o que eu fui tentando escolher, mas mesmo assim, se a gente for pensar as possibilidades de eu ir para uma multinacional, para um processo de trainee, eu vou prestar esse processo de trainee, implicou eu ter tido vários apoios ao longo da vida para chegar, olha, eu tenho condições para prestar. Eu vejo um pouco de diferença, por exemplo, na sua trajetória. Você não teve as mesmas oportunidades que eu tive quando eu era novo, e você conseguiu, ainda teve ajuda da família, das pessoas, mas quando você viu uma oportunidade se abrindo, que foi o YouTube, que foi esse tipo de mídia que permitia produzir conteúdo, você agarrou e cresceu. Mas se você for pensar lá no início, eu não sabia também, né? Era um hobby, aí que tá. Quem transformou meu hobby em trabalho não fui eu, foi o mercado. Sim. Se você parar pra pensar, porque eu digo isso em entrevista, porque começou como hobby, depois eu transformei em trabalho, mas é mentira, porque quem transformou foi
as agências de publicidade, que enxergaram aquilo enquanto uma mídia legal para fazer a publicidade. Sim, mas você não deixou de você, depois que você estava lá fazendo o seu hobby e transformando ele em trabalho, você pode fazer isso. Não, eu vou continuar fazendo isso. Não, e eu acho que vale ainda para o dia de hoje, por exemplo. Agora a gente está pulverizando as ações do acidez feminina, então a gente trabalha em várias áreas diferentes. Isso é uma escolha, né? Tipo, para fazer isso aqui se manter, eu tenho que trabalhar mais em âmbitos diferentes. Tipo, vamos prestar uma consultoria, vamos escrever livro, vamos abrir uma loja online. Eu acho que sim. É o que eu penso, eu estou dizendo a sua trajetória em especial, porque se abriu essa oportunidade lá atrás, você começou a produzir o conteúdo e você ingressou. Muitas vezes, hoje, a impressão que eu tenho, aí você vai me corrigir, e as outras pessoas vão me corrigir também, é que esse mercado da produção do conteúdo, ele é um mercado agora muito diferente de 10 anos atrás, em que agora, vou pegar uma câmera, gravar e vou lançar um negócio, vai ser um hit. Não é assim mais, né? Hoje você tem outras diferenças, assim, que não é só ter uma câmera, um microfone e uma luz e gravar. Tem muita coisa que implica no alcance, não? Então, esse é um discurso que também vem envolvido de muitas questões problemáticas, porque hoje em dia todo mundo tem um celular conectado à internet. A grande maioria das pessoas tem acesso à internet e consegue fazer um vídeo por si só e jogar lá. Ou seja, pulverizou o acesso. Mais pessoas podem produzir conteúdo e fazer vídeo e tentar ganhar dinheiro digitalmente com esse tipo de serviço, porque tem várias outras maneiras de ganhar dinheiro no digital. Isso faz com que várias pessoas fiquem esperançosas. Tipo, esse é um discurso também de tipo, mas qualquer um pode fazer. É só chegar e dar certo. Mas, na verdade, pelo menos na minha leitura, agora é infinitamente mais difícil do que quando eu comecei. Sim. Porque, tecnicamente, era mais difícil quando eu comecei. A internet era péssima, quase ninguém tinha internet aí, qualidade banda larga. A gente usava uma Cybershot para gravar, cor-de-rosa, era péssimo também. Hoje em dia, a gente tem acesso facilmente no Mercado Livre a um microfone, a um negócio para profissionalizar o rolê. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente produzindo coisas muito parecidas ou até iguais às que você faz. E não existe uma receita, não tem um negócio das meninas superpoderosas. Um pouco de açúcar, um pouco de não sei o quê, um pouco de caramelo, sei lá. E aí, não existe isso. As pessoas podem tentar te vender isso o quanto elas quiserem. Não é uma verdade. Eu lembro do Carlinhos Maia, por exemplo, da entrevista falando, eu estudei muita coisa, eu estudei. Será que o estudo também faz as pessoas chegarem no nível que ele está, entendeu? Será que é só estudar outros perfis? Acho que é uma somatória de coisa aí que a gente nem sabe o que somar no final das contas. E aí, falando ainda em discursos problemáticos em relação ao trabalho, tem um outro que me quebra as pernas todas as vezes, eu acho que eu já comentei sobre ele aqui, que é o trabalho enquanto eles dormem. Nossa, esse eu acho difícil, viu? Porque, tipo assim, a pessoa que tá descansando, ela é um fracassado, tá ligado? Você tem que estar ligado 24/7 para conseguir ter dinheiro na vida. E aí é muito doido você parar pra pensar que essas duas coisas, elas vêm junto na mesma época e às vezes no mesmo discurso. Que é tipo, trabalhe com o que você ama e trabalhe enquanto eles dormem. Essa história de live 4 horas da manhã para enriquecer é um trinco. Ai, eu até conheço as pessoas, gosto delas, mas eu não consigo aguentar, tá ligado? Não faz sentido pra mim, gente. Para com isso. Deixa as pessoas dormir, deixa as pessoas descansarem. Até porque não importa o quanto você ame o seu trabalho e nem o quanto você trabalha em horas por dia. Se você não tiver descansado, se você não tiver são mentalmente, no mínimo, se você não tiver um equilíbrio emocional de alguma maneira, talvez esse mês faça muito dinheiro e esteja feliz, mas o mês que vem você vai se fuder grandão, sua saúde vai virar uma merda. E aí, valeu a pena? Compensou? A longo prazo? A médio prazo? Compensa? Eu sei lá, o capitalismo é selvagem. A última falácia que eu queria trazer desse discurso tem a ver com a forma como ele entende o desemprego. Trabalhe com o que amas, enfim, parte de uma ideia de que o desemprego é igual, assim, tipo, ele é o mesmo tipo, você não está trabalhando, enfim, aconteceu alguma coisa. Mas quando a gente olha para o fenômeno do desemprego, a gente vê que ele é muito distinto. Existem tipos diferentes de desemprego. Por exemplo, tem o desemprego estrutural, é aquele tipo de desemprego quando tem uma mudança muito grande
na sociedade, né? E aí uma determinada ocupação acaba. Por exemplo, hoje os serviços de streaming estão acabando, colocando em xeque a produção de CD, enfim. Houve uma mudança. O digital com a TV, eu acho que é o mais atual que a gente está Sim. vendo. Está tendo isso. Um outro tipo de desemprego é o desemprego conjuntural, né? Conjuntural. Você estava esperando a oportunidade de usar essa palavra, né? Mas o desemprego conjuntural, ele ocorre quando tem uma mudança provocada, tipo, por uma determinada conjuntura. Tem uma crise, tem uma pandemia, tem uma epidemia, tem um desastre natural, enfim. Esse tipo de desemprego, que inclusive, fica a dica aí, alguns economistas dizem que é o mais fácil de ser contornado. Eles acontecem porque você tem uma crise, afeta a sociedade, mas depois você consegue recuperar. Mas aí você precisa ter bons governantes, né? Fica a dica também para 22, gente. O outro tipo de desemprego é o desemprego sazonal, que é tipo desemprego que ocorre em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, na agricultura isso é muito comum, né? Tipo, você tem épocas da colheita que emprega muita gente, depois ocorre um desemprego que é natural devido ao período do ano. Comércio lojista também, tipo papelaria, que geralmente em janeiro vende demais, porque todo mundo está indo para a escola, Natal. Essa sazonalidade. Enfim, você tem o fenômeno do desemprego, ele é complexo e muitas vezes esse discurso acaba tratando ele de forma muito simplista, e aí eu acho que é problemático. Muitas das formas como o desemprego aparece aqui, por exemplo, não adianta a pessoa querer arrumar um emprego que, a depender do tipo de desemprego que ela está enfrentando, a ajuda tem que vir de cima. Por exemplo, num desemprego conjuntural causado por uma pandemia, se você não tiver auxílio do governo para sustentar determinados tipos de negócio, esses negócios, infelizmente, quebram. Sabe as conclusões que eu chego desse papo, assim? São duas, na real. A primeira é, encontre o que te dá prazer na sua vida pessoal. E se você estiver tendo prazer na sua vida pessoal, se estiver tendo as mínimas condições para estar com sanidade física e mental, se você estiver feliz com o ambiente onde você está, você vai refletir isso no seu trabalho de alguma maneira. Não tem outro jeito. Você vai chegar bem-humorado para trabalhar, porque você sabe que você vai trabalhar e daqui a pouco você vai embora para sua casa, que é um ambiente legal. E tem isso também, aquela questão do objetivo com o trabalho. Acontece muitas vezes da pessoa descontar no trabalho as frustrações que ela tem fora do trabalho. Então eu vou ficar aqui trabalhando 12 horas por dia, porque aí eu não tenho que ir para minha casa e enfrentar a situação horrorosa que eu estou vivendo lá, entendeu? E a segunda eu esqueci, vou lembrar ela durante o papo. Continue, que eu lembro ela daqui a pouco. Acabou. Vai ficar pro próximo podcast. Se eu lembrar ela no próximo episódio, eu falo então, porque eu esqueci. Acabou, agora é a hora do Promovendo Ganhos. Hoje o Promovendo Ganhos é legal. É muito legal. E tem a ver com o meu trabalho, quem diria, não é mesmo, pessoal? Solta a vinheta aí. O Promovendo Ganhos de hoje é um vídeo que está lá no meu canal, foi lançado no mês passado, e o nome desse vídeo é Formamos um Casal no Acidez Feminina, que é um caso muito bizarro que aconteceu no Acidez Feminina, que eu não jamais imaginei que isso ia acontecer, porém, em 11 anos também, acho que também existiria uma probabilidade disso acontecer. Mais ou menos resumindo, mas o ideal é que vocês procurem lá para vocês entenderem melhor. Eu recebi um e-mail em janeiro de um cara que tinha ficado viúvo há menos de um ano, e ele estava se sentindo interessado, atraído pela amiga da falecida esposa. Na verdade, ela era amiga do casal já há muito tempo, assim, as famílias eram amigas. E aí, agora, ele estava achando que estava interessado por ela e tudo mais. Eu selecionei o e-mail dele, respondi o e-mail dele em vídeo, o que eu achava e etc. E uma semana depois, mais ou menos, eu recebi um outro e-mail de uma menina falando que achava que estava apaixonada pelo viúvo da amiga dela. E assim, algumas datas batiam, alguns detalhes pareciam bater, e aí eu falei, nossa, é muita coincidência. De início, eu não achei que era a mesma menina. Eu só respondi falando, eu nem vou selecionar seu e-mail, porque na semana passada eu soltei um vídeo que eu acho que as mesmas coisas que eu falei pro cara valem pra você. Tá aqui o vídeo, assiste lá. Ela assistiu e mandou uma mensagem pra mim falando assim, eu não acredito. É muita coincidência. Tem que ser o cara. Só confere aí pra mim se o nome dele é X, porque se o nome dele for X, é o mesmo cara que mandou. Os dados são muito parecidos e tudo mais. E aí eu e a Mari fomos procurar aqui em casa e o resto é história.
Você vai ter que ir lá pra assistir. Mas já te adianto que todo mundo ficou com o coração muito quentinho, muito feliz. E é algo que fez a gente ter muita esperança na humanidade, assim. A gente ficou muito satisfeito. E todo momento que a gente tá chateado e triste aqui, a gente lembra dessa história pra falar, meu Deus, como vale a pena, eu amo o meu trabalho. Só pra fazer um link. Mas vocês vão gostar. Vamos lá assistir, o vídeo ficou muito legal mesmo. Eu me lembro quando começou toda essa história. Foi legal. Vamos pro saque, então? Bora. Solta a vinheta aí, editor. Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós. Bom, o saque de hoje é pela primeira vez a gente tem comentários que não são restritos ao YouTube. Então, muito obrigado. O primeiro comentário é do nosso editor, o Thiago. Pedi pro Thiago, o Thiago gentilmente deixou eu falar o comentário dele aqui. Mas o Thiago, só para lembrar para as pessoas, o episódio passado foi sobre a geração canguru. E a esse termo, o Thiago acrescenta o quê? Que esse é um termo que surgiu na França, nos Estados Unidos, na França e em outros países, sobretudo no início dos anos 2010. E isso estava coincidindo à época com os efeitos da crise de 2008, né? Então tinha uma galera ali que estava passando dificuldades. Aqui no Brasil, né, esse período temporalmente ele coincide com um momento de bonança, né? A gente tinha o FIES, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, enfim. A gente teve uma série de políticas públicas que incentivaram os jovens a se dedicar mais aos estudos, né? A ter algum tipo de renda para poder investir em si próprio, né? E aí depois ele aponta, né, que depois isso passou a ser revertido, né? Então a gente vai ver que essas políticas públicas que permitiram isso, a gente agora não as tem mais, né? Então, à luz disso tudo, é natural que em muitos casos, para muitas pessoas não houvesse alternativa a não ser voltar para as casas dos seus pais, né? Então, essa contextualização do Thiago eu achei muito legal para deixar claro assim, olha, como é que surgiu os impactos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. O segundo comentário aí veio pelo Instagram da Tati, da Sara Lopes. A Sara mandou um comentário muito grande aqui pra gente. Sara, eu até pedir desculpa para não vou conseguir ler inteiro, vou ler algumas partes aqui, mas é o momento em que ela está narrando a experiência dela. Aí ela começa a narrar dizendo que ela queria comprar um apartamento próprio para sair da casa. Ela, aos 29 anos, ela conseguiu comprar. Ela até comenta que a meta dela era ter 30 anos, ter o apartamento. Ela conseguiu antes. E que mesmo assim, a mãe dela não gostou da ideia dela sair de casa, né? Ela já namorava há 10 anos e a mãe não queria que ela saísse. Então ela teve uma conversa séria com a mãe, explicou, falou que o mundo não girava ao redor dela, enfim. E aí isso aponta para aquilo que a gente estava falando da síndrome do ninho vazio. E cortar o cordão umbilical também, né? Que os pais, às vezes, a dificuldade de sair de casa pode vir pelos pais, né? Porque a gente falou muito sobre os filhos não quererem sair de casa. E aí pode acontecer, como no caso da Sara, dos pais não aceitarem isso de maneira nenhuma. Eu acho que ela chegou a comentar também que as tias, né, os parentes ficaram falando de tipo, mas pra que você vai sair de casa? Você nem tá casando, você nem vai casar com ninguém, o que você vai fazer morando sozinha, sabe? Ou seja, tá muito internalizado também essa coisa de que você tem que sair de casa pra constituir uma nova família e não pra viver sozinha e fazer o que você quiser, ter liberdade. Outro comentário que eu selecionei é o da Olivia Magnani. A Olivia comenta: eu vejo que o fato de as pessoas de classe mais altas ficarem é sim juntar dinheiro para darem um passo além, que é o de dar entrada na casa própria sem a ajuda de um parceiro. Daí ela comenta a experiência dela. Isso foi muito legal desse episódio. Várias experiências pessoais, né, foram compartilhadas. Ela comenta: eu saí da casa da minha mãe porque eu ajudava tanto em casa que gastava o mesmo tanto que eu gostaria morando sozinha. Hoje vejo meu irmão, que é 8 anos mais novo que eu, ficando na casa da mamãe para poder ajudar, para poder juntar o suficiente para dar entrada numa casa própria. Ele não busca o mesmo nível de vida, sabe que é impossível, mas sabe também que esse passo vai favorecê-lo na vida adulta. Tanto ela quanto o Thiago, o nosso editor do podcast, eles reforçaram aquilo que a gente falou da questão financeira, né? Que a questão financeira é um dos principais motivos pelos quais as pessoas ficam em casa. Outro comentário veio da Letícia Bach. A Letícia comenta: saí da casa dos meus pais aos 27 anos. Foi meio tarde, mas foi quando eu tive independência financeira para poder me sustentar sozinha. Certamente, morando com os meus pais, eu teria um padrão de vida maior, mas não troco. Minha liberdade ainda vale mais. Na casa dos meus pais não era bom, não havia respeito. Esse comentário aponta um pouco aquela questão, né,
das fronteiras, né? Do que você tem que fazer, deixar de fazer, enfim, na casa de uma outra pessoa. Até quando você tem o direito de impor os seus limites, né? Ou até quando as pessoas compreendem que agora você é um adulto que também tem limites e tudo mais. Mas eu gostei mesmo aí da sua fala, foi um bom, bem mineirês que saiu aí do nada. Bom. Tem mais 2 comentários. Um é o da Adriele. Só para contextualizar o comentário da Adriele, no episódio sobre geração canguru, a gente disse que a maioria da geração canguru eram homens. E a Adriele comenta: obviamente que são os homens. A maioria deles é criada sem saber fritar um ovo ou lavar a própria cueca. Me admira que saibam limpar a própria bunda. Não há motivos para saírem de casa, não é? Só saem quando arrumam outra pessoa para fazer o que a mamãe faz para eles. Adriele, gosto do seu ódio. Compartilho dele nesse dia de hoje. Mas não sei nem mais o que te dizer além de palmas. Arrasou. Não, mas assim, é óbvio, eu tô falando isso inclusive na frente do Áureo, que é um puta desrespeito, porque esse cara é diferenciado, assim. Mas eu entendo o seu ódio, eu entendo de onde ele vem, porque muitos caras realmente são tratados dessa maneira. Tanto que a gente até comentou durante esse episódio que a carga de trabalho doméstico das mulheres aumentou. Sim. E dos caras que é bom, nada. Sim. Último comentário é da Késia Vieira. Késia comenta, e eu trouxe esse comentário porque justamente é uma mãe falando. Então a Késia comenta: tenho 2 filhos, o trato é eles fazerem uma faculdade e depois saírem de casa. A mais velha saiu com 22 quando terminou a faculdade. O mais novo ainda tem 2 anos em casa. Mas eu não quero filho na minha casa por tanto tempo não. Quero que eles cresçam e aprendam a viver sozinhos. Mesmo porque nós pais não vivemos para sempre. Aqui em casa a gente tem uma brincadeira que é... A Silvia, irmã do Áureo, quando a gente pergunta pra ela: e quando o Xande, que é o filho dela, for fazer faculdade, como é que vai ser? Ela sempre fala: não, ele não vai mudar pra outra cidade, ele não vai viajar, ele não vai morar em outro lugar, ele vai ficar sempre comigo e tal. E o Áureo fala assim: bobeira, não vejo a hora da Clara fazer 18 e sair fora logo. E é uma zoeira nossa, obviamente, até porque a gente realmente acha que a Clara vai ser um canguru e tal, é uma brincadeira. Mas é isso aí que ela falou, né? Às vezes as mães também estão de saco cheio, mas no real Mas na real vai acabar sofrendo um bocado. Não, sofre. Eu achei legal ela comentar esse trato, mas eu fiquei pensando depois, tá chegando, é o último ano. Meu Deus, e agora? Total. Fechou. Minuto da Inquisição? Minuto da Inquisição com o Áureo, que tem uma dúvida pesada pra vocês. Vamos lá, solta aí a vinheta. Bom, então no Minuto da Inquisição a Tati tinha antecipado no episódio passado, e aí eu vou trazer o que eu vinha pensando, né? E tem a ver um pouco com o que a gente está passando nessa situação de pandemia, toda essa conjuntura difícil que a gente vem enfrentando. Uma pausa. Quantos de vocês já começaram a usar a palavra conjuntura na sua vida? Responde aí pra nós lá no Instagram, @acidezfeminina ou Áureo Toledo. Mas o que eu tô querendo? Qual é o meu minuto da Inquisição dessa vez? Eu acho que a gente tá passando por um momento de muita violência, infelizmente, né? Que a gente tá vendo muitas pessoas morrerem, enfim, uma crise generalizada. Mas eu penso que existem 2 formas de se pensar a violência. Você tem a violência direta, que é quando a gente quer intencionalmente ferir alguém de uma forma, agredindo fisicamente, tá, dando um tiro, faqueando, ou mesmo, às vezes agredindo emocionalmente com palavras. Mas temos também a violência estrutural, que é justamente quando uma determinada estrutura social em que a gente está inserido, ela produz atos violentos. Então, por exemplo, nossa sociedade talvez seja uma em que é uma das poucas que existiram que é normal uma pessoa morrer de fome na rua. É uma estrutura que está normalizando, infelizmente, a gente logo mais ultrapassar 4.000 mortos por dia. Qual que é a implicação disso tudo que eu venho pensando, né? Por exemplo, quando uma pessoa morria de sarampo na Idade Média, era compreensível, porque você não sabia a natureza da doença que você estava enfrentando, sequer o que estava causando aquela morte, né? No entanto, morrer de sarampo hoje, eu acho que pode ser considerado sim um ato de violência estrutural, porque a gente sabe o que é, sabe como tratar e a gente não faz nada para evitar esse tipo de morte, né? Então... A gente quem? Aquelas, né? Cuidado aí, eu acho que é mais um ato de burrice do que de qualquer outra coisa, inclusive. Pegando esse gancho, é isso que eu queria trazer para a gente pensar. Nessa pandemia em que a gente sabe qual é a causa da doença, que a gente
tem os meios para combater. Alguns desses meios são de difícil execução, porque envolvem distanciamento, envolvem oferecimento de renda, enfim, mas a gente sabe como utilizar, sabe o que fazer para lidar com a pandemia. A gente tem vacina e mesmo assim as pessoas morrem. A minha pergunta é, a gente está enfrentando atos de violência direta ou de violência estrutural? Aí eu queria deixar aí para vocês esse minutinho da Inquisição. E eu queria só fazer um adendo aí, que a gente não tem vacina, a gente tem vacinas. Vacinas. Algumas estão disponíveis, vai fazer 1 ano daqui a uns dias. Então, não é nem que a gente tem, é que existem, a gente não tem. Saudades, vacina no meu bracinho. Mas é isso, da minha parte. Deixo vocês aí com isso, depois escrevam pra gente o que vocês pensam. A gente já tem uma opinião formada aqui, mas nós não vamos influenciar vocês, não. Vamos ver o que vocês acham e a gente volta a conversar no próximo episódio. Valeu. E fica Obrigadão. desse jeito. A gente vê vocês daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.